Oi, gente, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário Descomplicado. Eu tentei prender o cabelo para fingir que eu não tô gravando a aula 3 e a aula 2 no mesmo dia, mas eu só consegui ficar feia, então eu vou soltar, tá? E a gente vai fingir que são aulas feitas em dias diferentes. Bom, a gente continua aqui nessa parte mais introdutória das aulas para falar sobre essa questão de como que o direito tributário ele está ligado aos nossos princípios constitucionais da República Brasileira, tá? Agora a gente vai falar sobre direitos fundamentais. Na primeira aula, a gente traçou um panorama histórico de como é que a gente chegou à tributação atual moderna, tá? Na primeira aula, então, a gente traçou esse panorama histórico. Na segunda, a gente falou da relação entre direito tributário e os princípios e objetivos fundamentais da República. E agora a gente vai trabalhar exatamente os direitos fundamentais e a tributação. Então, a gente vai fazer uma análise realmente da lei, tá? Primeira coisa, revisar. A gente falou das consolidações dos direitos humanos, né? Elas são uma forma mais ampla da gente revisitar aí esses modelos de Estado tributário e ver como é que a gente chegou na consolidação atual, no modelo de Estado que a gente tem. E dentro deles a conceito de tributação, então, liberdade, igualdade e fraternidade. E tem a questão dos estados tributários também, o estado policial, fiscal, e os objetivos e princípios gerais da República. A gente tratou erradicação da pobreza, a gente tratou dignidade humana, direitos humanos, soberania dos direitos humanos em tratados internacionais. A gente tratou valorização do trabalho e livre iniciativa. A gente trabalhou várias coisas. E é tudo meio nesse esquema bem introdutório ainda, tá? Não se preocupe. Uma hora de tanto e tanto repetir a mesma coisa, você vai entender. É assim que funciona. E a gente chega no artigo 5º. Quais são os direitos fundamentais garantidos a você, meu querido que está assistindo, a mim, a todos, até aquela pessoa que você não gosta? Bom, inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Então pensa comigo, essa redação é interessantíssima, é super simples de ler, né? Para você ver que a Constituição realmente ela tem a intenção de ser legível. Legível geralmente a gente se refere à letra, né? Letra legível, letra que dá para ler. Letra de médico, por exemplo, seria o oposto, mas nesse caso legível no sentido de que eu não achar uma palavra melhor para que ela se faça compreensível aos olhos de todos. Então, inviolabilidade do direito à vida. Você tem o direito à vida e você não pode abrir mão dele, tá? Não existe, como eu falei, uma repartição da prefeitura, do estado. Enfim, não existe uma repartição burocrática em que você vai, você entra e você fala: eu estou aqui porque eu gostaria de abrir mão de um direito fundamental meu. Então, a liberdade, quando a gente fala de liberdade, não é libertinagem, é liberdade. É você não ser preso sem motivo, é você não ficar na prisão 10 anos esperando o julgamento. Não, o processo penal também é lindo, o direito penal nem tanto, mas o processo penal, ele é assim, lindo, uma coisa linda, de dar gosto de estudar. Então você vai ver ali todas as medidas que você tem de prisão em flagrante, quanto tempo que você pode ficar preso ali, esperando para você ter a audiência com o juiz. Caraca, é tudo muito bonito, tem tudo um rito muito bem feito para que você tenha seu direito de liberdade assegurado no mais alto nível possível. Você não é obrigado a ficar trancado em casa. Então, assim, a gente sabe que essas questões de liberdade, de direitos e garantias, elas estão condicionadas aos agentes públicos, a quem são os agentes públicos, como eles são formados, onde eles estão atuando, como um policial age na Zona Sul não é a mesma forma que ele age numa favela, numa situação de marginalização, seja porque ele não pode ou porque ele não quer, porque ele tem uma formação que é contra essa atitude mais pacífica, essa abordagem humanizada. Então, assim, a liberdade, os seus direitos, eles todos estão condicionados a essas questões da vida social também, tá? Nada é preto no branco. Então, tem o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. A propriedade aqui é o que menos importa, né? Vamos ser sinceros, para título tributário não importa tanto não. Porque o fato de você ter a propriedade de alguma coisa no direito tributário, na verdade, é um golpe baixo. Porque se você tiver um carro, você paga o IPVA. Se você morar em algum lugar, você paga o IPTU. Se você morar na zona rural, você paga o ITR. Então não tem para onde correr. Você tem a propriedade de alguma coisa, você irá pagar por ela. Então não tem para onde correr. Agora, com questão da garantia da vida, liberdade, igualdade e segurança, tudo isso a gente pode trazer essa lógica do direito tributário novamente.
o direito tributário, ele é aí feito para que você possa recolher uma certa renda para ser jogado no orçamento público brasileiro. Esse orçamento público ele vai ser repartido para áreas como saúde, educação, segurança, e para satisfazer esses direitos fundamentais e sociais que a gente ainda vai ver, como alimentação, moradia, educação, acho que já falei educação, né? Mas para garantir todos esses direitos, porque não é só uma Constituição, não são só direitos, é um projeto de país também. Então, todas as nossas ações têm que ter como objetivo, fundamento, essas questões também dos direitos que foram colocados. E quando você vai olhar os fundamentos dos objetivos da República, eles também são muito para frente, né? São aspirações bem grandes, mas para dar uma de concretude maior para elas, a gente fala, bom, a gente quer uma república que, né, vá ter aí a erradicação da pobreza. Por quê? Porque todo mundo tem direito a uma vida digna, à igualdade. Então, todas essas coisas que a gente está vendo, elas são complementares, tá? Então, como é que eu garanto a minha liberdade se eu não tenho, por exemplo, um sistema de segurança pública, um sistema penal que é mantido com, né, a sua parte do orçamento para garantir a correta aplicação do direito penal? Senão, vira baderna. A igualdade, Bolsa Família, Programa Pé de Meia, auxílio emergencial, auxílio maternidade, auxílios aí em geral, né, programas de benefício, para que as pessoas elas tenham garantido ali um mínimo existencial. Ninguém fica rico em Bolsa Família, nem com auxílio nenhum, sabe por quê? Porque esses auxílios, essas questões, elas vêm para te ajudar a garantir o mínimo. Então, ninguém está enriquecendo. Então, assim, a gente está falando de coisas que são pro mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Então, eu vou ganhar R$100 por criança. Claro que isso não é o cálculo correto, tá? Mas estou falando assim, vou falar, vou ganhar R$100 por criança. O que você faz com R$100 por criança? Nada. Então, é para impedir uma situação de indignidade, de marginalização e de pobreza extrema. Não é para que você se enriqueça, é para que você tenha essa base mínima e para que você possa pensar em outras coisas. Ninguém consegue pensar em faculdade, ensino superior, essas coisas. Você está passando fome. Não tem como. Então, assim, como que a gente consegue fazer com que essa pessoa seja uma cidadã? Como é que a gente consegue fazer com que essa pessoa esteja inserida dentro do nosso país, da nossa sociedade, da nossa república, para que ela seja uma parte integrante e para que a gente possa fazer trocas positivas com ela? E a gente faz isso a partir de programas que trazem essa tentativa de elevar elas a uma posição de igualdade, né? Segurança. A segurança é um direito de todos. E a gente está falando aqui de segurança, no caso, né? Políticas públicas que visam aí a segurança, né? Então a gente está falando de políticas penais. No caso, a gente pega o direito penal e a gente aplica a ele a normas de segurança. Então a gente vai ter policiamento, patrulhamento, a gente vai ter iluminação pública, a gente às vezes não pensa nisso, mas você reutilizar espaços que são desertos, iluminá-los, fazer a pavimentação, tudo isso faz com que seja mais difícil você ter o cometimento de crimes naqueles lugares, a realização de iniciativas de quadrilhas e tudo mais. Então, você ter essa atuação da segurança pública, essas intervenções pequenas, é extremamente importante, porque ela vai fazer com que você tenha essa diminuição da criminalidade. Então, você pega um terreno baldio em que é conhecido ali pelo ajuntamento de pessoas para fazer a utilização de drogas. Então, você vai lá, você faz uma quadra, você coloca uma iluminação, faz um parquinho e você asfalta. Pronto, ali agora já vão as famílias do bairro. Não quer dizer que você resolveu o problema todo, né? Às vezes os usuários vão também, mas você tem ali a tentativa de construir um ambiente melhor. Então, o direito à segurança não é só você armar o policial até os dentes, porque o bandido também está armado até os dentes, senão virá uma guerra. A intenção é você estar um passo à frente, ser um pouco mais inteligente do que ficar nesse embate corpo a corpo. É você utilizar a função da inteligência operacional da segurança pública para que você possa ter essa atuação e reutilizar esses espaços, reprogramar as cidades, ver os planos diretores urbanos, para que você possa ter uma nova forma de ver esses espaços e o que fazer com eles.
porque isso também é uma forma de segurança pública, tá? E o direito à propriedade é o que eu já te falei, não é? Para quem não quer pagar tributo, a pior coisa que você pode fazer é ter propriedade, que aí tem IPTU, tem IPVA, tem um monte de coisa. Então, assim, eu comprei o carro do ano, parabéns, vai vir o IPVA igualmente alto como foi o preço do carro. Então, a propriedade, nesse caso, por direito tributário, é terrível para você e ótimo para quem está arrecadando, né? E mais uma coisa interessante, o artigo 5º, inciso 2º, ele vai falar o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí que vem a parte mais importante. O direito tributário, ele está na lei. Então, o direito tributário é compulsório, ele veio junto. Então, você é obrigado a pagar o tributo exatamente porque ele está na lei e porque isso constitui o nosso projeto de país, o nosso projeto de república, fundamentado nos objetivos, princípios, fundamentos e direitos que a gente está vendo até agora. Então, ele tem um propósito e não é que alguém acordou um dia e falou assim, hoje eu vou cobrar tributo de todo mundo. Não, é que alguém algum dia acordou e falou assim, vamos melhorar. E aí a gente tem essa questão da colocação dos tributos como uma obrigação legal. Então, você não escolhe pagar, você é obrigado a pagar. E exatamente o que eu falei, você pode até não se ver assim, mas você é um gasto social. Você não toma água todos os dias, você não vai ao banheiro todos os dias da descarga, então você está usando água. Você precisa que essa água seja tratada depois, porque todo mundo está usando a água, todo mundo suja a água, e aí você precisa da equipe, a empresa de água, que vai fazer a limpeza para ela ser potável de novo. A não ser que você queira tomar água suja, né? Aí depois você pensa, você vive com vela na sua casa à noite. Não, você liga a luz. E até se você viver com vela, um dia você vai botar fogo na sua casa se você vai precisar do bombeiro. E aí tem a taxa de incêndio de bombeiro também, né? Os caminhões hoje em dia vêm com adesivo nivelado, que o caminhão foi adquirido melhor, né? Com o pagamento da taxa de incêndio e tudo mais. Então tem todas essas questões. Você gosta de passar por rua escura 10 horas da noite? Nem eu. Então, assim, você não quer ter iluminação pública? Então, tudo isso são coisas que você gasta todos os dias. E pior ainda, eu não gasto, não sei o quê. Tanto que você gasta que a fatura da sua energia, ela é única. Ela vai para sua casa direitinho, contabilizando quanto você usou. Então, se você usar mais energia, ela vem maior. Se você usar menos energia, ela vem menor. Então, todas essas questões também contam. Então, tem coisas que dá pra gente especificar não só que você usa, como também o quanto você usa. Então, você também é um gasto social que precisa ser mantido. Mas eu pago a minha energia, minha taxa de luz ali, minha continha, então tá tudo certo. Não. Você não quer ir pra escola, você não quer fazer faculdade, você não quer ir na rua comer, você não quer passar com o seu carro, você quer passar no seu carro com um buraco na rua ou asfaltada direitinho. Você quer viajar, você quer passar para outro lugar, tudo que você quer fazer tem um gasto por trás que você não imagina. Bom, aí ainda o artigo 5º, agora o inciso 10, ele diz que são invioláveis a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Por que eu trouxe isso? Porque quando a gente estava trabalhando antes os outros modelos de Estado tributário, a gente estava falando, por exemplo, do Estado tributário policial, né? O Estado tributário policial é aquele em que o Estado ele produz parte da sua riqueza e o que ele não consegue produzir e ele precisa de dinheiro, que é para ele, nem é para essa construção de uma solidariedade e tal, o que ele não consegue para ele pega do seu patrimônio de forma confiscativa. Então, assim, não é para ele calcular o quanto você precisa contribuir, como é nos impostos que a gente tem. A gente tem um cálculo, né? Então, cada um vai ter o seu montante especificado. Você não tem esse cálculo, você tem uma confiscação de todo o seu patrimônio disponível para que você possa contribuir com esse ente que está demandando dinheiro. No caso, e se vai ser uma cobrança vexatória, se vai entrar na sua casa e te espancar para te dar alguma coisa, tanto faz, não tinha nenhum tipo de segurança nesse sentido. Hoje em dia, a gente não trabalha mais com esse tipo de modelo de Estado. Então, a gente tem essa inviolabilidade da intimidade. A Receita Federal não vai entrar na sua casa porque você está devendo imposto de renda e revirar suas coisas e te sair lá algemado, dando paulada, tapa na cara. Não é assim que funciona. Então, a sua intimidade, ela é privada. A sua vida privada também, ninguém pode arrombar a porta da sua casa do nada e entrar lá, cadê o dinheiro da conta de água? Atrasou? Não é assim. A honra, a imagem das pessoas, então, todo o sistema tributário moderno que a gente tem, ele é
organizado pensando nessas questões também. Você não pode ter uma cobrança vexatória, uma cobrança abusiva das pessoas. Tem outras formas de resolver, até porque a gente tem aquela questão de equilíbrio de forças contratuais, né? Se eu contrato a empresa de energia, eu contrato porque eu tenho escolha, né? Mas se a empresa de energia que tem na minha cidade, ela foi escolhida pelo prefeito, pelo poder público, para ser aquela empresa que vai fazer a limpeza da água, fazer fornecimento de energia, então tá, então a gente está fazendo um contrato, eu e ela. Eu pago ela, ela limpa a água para mim e ela serve a luz na minha casa. Se eu esquecer de pagar, ela não avisa. Ela não pode chegar lá cortando minha energia. Então você tem outras formas de lidar com as situações. Não podem ser confiscativas, não podem ser brutas. Então, a sua vida privada, a intimidade, a honra, tudo isso é garantido aí como direito fundamental a ser protegido. E o direito tributário não foge a nenhuma dessas essas garantias que são colocadas, que são tão básicas. E depois, outra coisa interessante, porque a gente vai trabalhar taxas. Tem coisas que não dependem do pagamento de taxas, como, por exemplo, o direito de petição. Ah, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, então não paga. Justiça gratuita. Ah, eu quero obter uma certidão negativa. O que é uma certidão negativa? Certidão que você não está devendo nada, tá tudo certo. Eu quero uma certidão dessa porque eu vou participar de um leilão, porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero um curso. Mas você precisa dessa certidão para garantir que não tem nada de errado com você, com a sua vida financeira, pessoal. Se você não tem dinheiro para pagar por isso, o Estado tem que te dar de alguma forma. Então, assim, tem coisas que, independente do pagamento de qualquer taxa, é garantido para você. É igual na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, você não precisa de advogado. Você mesmo, exatamente porque a Justiça do Trabalho reconhece que a maior parte dos abusos acontecem exatamente porque as pessoas que estão lá empregadas são pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Então, às vezes, é uma pessoa semi-analfabeta, mas ela vai escrever. Ela não vai conseguir. Mas ela vai contratar um advogado. Ela não vai conseguir. Então, o que a Justiça do Trabalho permite? Que você levante onde você está. Você vai lá na Justiça do Trabalho, que alguém te atenda, você narre a história do que aconteceu, dos problemas que você está tendo no seu trabalho. A pessoa vai reduzir aquilo a termo, ou seja, ela vai digitalizar aquilo que você está falando e vai entrar no seu processo. Não precisa de advogado, não precisa de petição, de pagar, né, aquela petição, nada. Exatamente porque a justiça ela tem que estar de portas abertas para todos. E a gente traz a gente, que ainda só tem eu aqui, mas a gente traz os direitos sociais, aí são vários, são 11, né? E para você ver que é bem ambicioso, é a palavra que eu estou tentando lembrar desde a última aula. Os direitos e a Constituição, como toda a construção desse projeto do país que vem na Constituição aí, ela é bem, bem ambiciosa, né? Você pode ver que não tem só os direitos sociais, os objetivos e fundamentos da República, mas também direitos sociais como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, maternidade e infância e assistência aos desamparados. Então, assim, é muita coisa que o Estado se propôs a fazer, por isso que precisa de tanto dinheiro. E mesmo ele tentando fazer tudo isso que está aí, existe um programa para cada coisa dessas, não dá certo sempre. Então, assim, mesmo que ele tente atuar em todas essas frentes, ele não consegue, exatamente pelo tamanho do nosso país e pela complexidade da população. Então, por exemplo, o direito à educação. Ah, não tem como mandar meu filho para uma escola privada. Escola pública. Ih, mas não tem escola pública perto da minha casa. Ônibus escolar de transporte. Ah, eu não tenho acesso à saúde. SUS. Eu não tenho acesso à vacinação. Postinho de saúde do SUS também. Vai vacinar todo mundo, não vai ter criança doente, não vai ter vírus, epidemia, nada. Ah, eu não tenho direito, eu não tenho acesso à alimentação. Merenda na escola, a cesta básica, SUS, sistema de assistência social. Ah, eu não tenho trabalho, jovem aprendiz. 14 anos já pode começar. Ali você já garante alguma coisa na sua vida. Seguro-desemprego, fui despedido. Moradia, minha casa, minha vida. Transporte, vale transporte, carteirinha de estudante. Lazer. Lazer vai depender de cada lugar, né? Porque aí é mais uma questão municipal. Então vai ter uma festinha da igreja da sua cidade, não sei, alguma coisa assim. Mas lazer, cultura, isso aí é uma questão mais municipal. Segurança. Segurança pública, programa de segurança, como eu falei. Tem a questão de você fazer esse desmantelamento das facções, das organizações criminosas, mas também tem a parte que você vai lá e você pega os terrenos baldios, os lugares onde acontecem roubos, assaltos, e você
ressignifica aquela área. Então, tem um terreno baldio lá que é conhecido pelo lugar, como um lugar para uso de drogas. Eu vou lá, vou construir um parquinho, uma quadra, vou colocar um postinho de saúde. Pronto, agora você não vai ter mais ninguém usando droga ali. Ah, mas aí a pessoa só vai de um lugar para o outro. Não, porque aí você vai entrar em contato com aquelas pessoas e no sistema de assistência social você vai colocar elas no programa de reabilitação. Colocar elas se elas quiserem ir, tá? Não existe internação compulsória hoje, até onde eu saiba, não. Mas você vai convidá-las aí a se tratarem, para que elas possam se reinserir na sociedade, buscar um trabalho. Previdência Social já é um programa super complexo por si só, que traduz muito bem essa questão da solidariedade. Proteção de maternidade e infância, não pode demitir grávida, não pode demitir gestante, não pode demitir mulher que pariu, não pode deixar a pessoa sem auxílio, tem auxílio à maternidade sim, assistência aos desamparados, SUAS, seguro-desemprego e várias outras questões. Então, assim, para tudo tem jeito. Então, o sistema que a gente tem, ele é bem complexo. E aí, de novo, para terminar, os tributos são essenciais para a manutenção do Estado e a participação do contribuinte é extremamente necessária para que seja formado esse orçamento capaz de suprir as demandas sociais que são cada vez mais complexas. E lembrando que essa parte que eu escrevi, que é extremamente necessária, como se fosse muito bonito, é meio ilusória, porque na verdade você é obrigado. Então, a sua participação é extremamente obrigatória para que seja formado esse orçamento. Aí sim ficou como verdade. E lembrando por onde foi sua contribuição, tá aí de novo, ela se perde algumas vezes, não vou mentir, a corrupção não é coisa do passado, ninguém inventou isso um dia, mas existe, tá aí. Mas pensa bem, por bem ou por mal ainda existem as coisas. Então, tem escola pública, tem previdência social, tem SUS sem SUS, tem prefeito asfaltando rua. Às vezes eles fazem um contrato superfaturado aqui e ali, mas é isso, para esses lugares a sua contribuição vai. Então, você é um gasto social, outras pessoas pagam pela sua existência e você paga pela existência delas. Falei bastante, eu acho. Tá acabando mais essa parte introdutória. A gente vai fazer umas partes falando mais óbvio dessas questões específicas, como quais são os tipos de tributos, súmulas, é o que eu falei, vai ficando mais focado, o estudo conforme a gente vai seguindo. Mas agora é bem tranquilo, é só para começar e vocês verem essa estrutura da tributação, da Constituição, da história mesmo, para a gente ir se situando.